Correto. Oh, que coisa! Vamos obter isto agora. Notice. I love this. Observem, eu amo isto. Others reformers, but being great men of God, seen the need of the day and brought forth reformation. Outros reformadores, por serem grandes homens de Deus, vendo a necessidade do dia, trouxeram a reforma. But Revelation 10 said his message was to reveal, not reform. Mas Apocalipse 10 diz que sua mensagem era para revelar, não para reformar. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Graças te damos, Senhor. As coisas que acontecem já estavam em ti. Deus vai saber algo. Deus, o Senhor não pode saber. Tudo o Senhor já soube. O nosso coração regozija pelo que o Senhor tem dado até aqui. Não precisava de mais nada, Senhor. Todo alimento, toda palavra de coração que é dado, semeado ao povo, e corações com terras boas para poder produzir esta verdade, para que o povo veja a lavoura de cada um. Pai, o que nós temos que fazer é pedir perdão, porque o Senhor é bom e nos perdoa com a palavra da hora. Onde o sangue está na palavra, a palavra da hora. Ajuda esta igreja, visível e invisível, que todos sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos.
Deus em nosso meio. Bem, eu quero começar com a deidade. Tudo, acho que é bom começar com Deus. Então vamos começar com a deidade, porque as pessoas diziam, ministros diziam em Tucson, como pode você dizer que Jesus e Deus são a mesma pessoa? Falando ao irmão Branham, como pode dizer que Jesus e Deus são a mesma pessoa? Irmão Branham diz, é muito fácil. Deus é um espírito, Jesus é o corpo no qual o espírito está velado. A coisa é muito simples. O Desvelar 49 a 51. O Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus, simplesmente mudando a sua forma. Você tem que aprender, porque Deus te engana quando Ele muda de forma. E Ele gosta de fazer isso. E Deus te revela quando Ele muda de forma. Porque uns olhos veem, diz o irmão Branham, e outros não veem. Aos olhos que não veem, não vamos criticá-los, não tem olhos para ver. Os olhos que veem, sejamos agradecidos. Porque Deus faz estas coisas e esconde. Ele podia deixar tudo mais claro, mas Ele esconde. Ele gosta de fazer isso. Aí depois você pergunta, mas como? Ele esconde dos grandes e revela aos pequenos. Então aí dá graças a Deus. Mas Ele sempre fez isso, desde o princípio. Você sabe que o Gênesis, escrito por Moisés, aquilo foi uma revelação que Moisés teve. E Deus deixou isso correr na Bíblia inteira. Só foi revelar nos dias da voz do sétimo anjo. Deus aguenta, suporta esconder segredos. Nós não. Você sabe que o irmão Branham não aguentou. Eu também não aguento. Eu sou muito pior que o irmão Branham. Vocês não pensam que eu sou alguma coisa melhor que o irmão Branham. Eu sou muito pior, mas muito mesmo. Por isso Deus deixou para que a gente falasse. Porque se Ele dissesse para não falar, eu não ia nem para o céu. Então, Ele já me mandou falar. Se eu falar para ele não falar, ele não vai mesmo, então eu já vou mandar ele comer e falar. Então, tem coisas que você pensa muito do homem, mas se você conseguir esconder o homem e ver o que está atrás dele, você nunca vai escandalizar. É aquela palavrinha que nós já dissemos. Se você soubesse de mim o que Jesus sabe, só um pouquinho, vocês não teriam viajado 2.500 quilômetros para vir aqui. Então vocês não olham no de fora, não. O de fora Deus fez só para te decepcionar.
Não é para você olhar e dizer, você tem isso na sua cabeça, mas se puder tirar e colocar só a mensagem, porque o homem não é melhor que o outro. Todos os homens são iguais. Muda só a cara. Certo? A digital. Mas são todos iguais. Gerado do mesmo jeito, peca do mesmo jeito. Morre. Então, não se pensa nada grande de um homem. Irmão Branco diz, quanto mais você pensa, ele não terá aquilo. Agora, ele era um homem experiente para isso. Então, as pessoas não conseguem ver muitas vezes a mensagem, é porque eles não olham a mensagem. Eles olham o homem. E não teve um homem, filho, não teve um homem que o povo creu nele. Se ele tivesse crido em Moisés, não tinha dado lugar para os animais. Mas eles não creram, os animais creram. E entraram na arca. Se eles tivessem crido, me perdoe Noé, né? Falei Moisés. Em Moisés, teriam saído do Egito sem blasfemar. Vai precisar criticar antes, porque eles não creram. E Deus permite aqueles momentos negativos, como permitiu de Moisés. Moisés fez, o Egito fez. Aquilo desconcertou até Moisés. Moisés pensava, eu vivi lá, nunca vi isso. A hora que ele chegou lá já tinha. Dentro de 40 anos ele já tinha aprendido aquilo também. A hora que ele fez, eles fizeram também. Saiu decepcionado. Vamos embora agora, Moisés? Não. Por quê? Você já não foi na presença de Deus? E agora foi na presença de Faraó? E Deus mandou você fazer isso? Só que deu tudo negativo. Agora vocês vão ter que trabalhar mais. Não vão poder pôr palha nos tijolos. O trabalho vai ser mais árduo. Já quiseram bater em Moisés. Arão teve que estar ali de lado, que é o sacerdote para interceder pelo profeta. Tinha que haver aquilo ali. Segurar o povo para que o povo não fizesse mal a Moisés. Deus sabia, mata esse povo tudo lá no deserto. Tem hora que vem alguns críticos para dentro de Israel, para dentro da mensagem, e eles não mostram não, mas Deus já sabe que vai te matar a qualquer tempo. Qualquer tempo você vai embora. Você vai escandalizar com alguma coisa. E Deus vai permitir isto. E cada irmão pode fazer o melhor para você. Você esquecerá todo o melhor, todo o bem, e só olhará pelaquela falha para você poder cair. E você nem percebe que Deus está nisso, para te tirar do caminho. Porque você não é dele. Então, não vamos prestar muita atenção no vaso de fora e nem dar muito valor para ele, não. Vamos olhar só por dentro. Porque esse de fora que sou eu, não sabia nada. Então, por que soube? É por causa de alguém que entrou. Tantos anos com a mensagem na mão, não soube nada. Então não é o de fora, é o de dentro. E Deus em nosso meio não é o de fora, é o de dentro. Tem hora que a gente anima muito porque a gente também crê no de fora. Certo? A gente crê no de fora. Eu creio no de fora, Brana. Você crê também.
Então a gente crê no de fora. Quando você chega na noiva hoje, você crê no de fora. Você não crê só no de dentro. Você crê no de fora. Mas você pode escandalizar, porque irmã briga com irmão, irmão com irmão, marido com mulher, mulher com marido. E você pode perceber eles brigar perto de você, discutir perto de você. Talvez eles briguem por um pedaço de carne, parece cachorro. Eles brigam por pouca coisa. Então aí você vai escandalizar. Então, não olha por isso não, olha por dentro. E quem vai levar é Deus. No dia ele sabe quem ele leva. Porque tem muita gente que pensa que vai e vai mesmo ficar. Então, tira os seus olhos disso. Creia que é o que está dentro de você que manda. Porque você nunca teve nada que presta. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista. Agora, Deus tem que entrar em algum lugar, em algum tempo. Como é bom de saber que teve um tempo que Deus entrou em nós. É bom saber que hoje Ele não está do lado de fora. É bom saber que Ele está por dentro hoje. É bom saber que um dia Ele bateu na porta. Mas é bom saber que hoje já abrimos a porta. Isso é muito bom. É bom. Então, irmão Brana diz assim, 333, o desvelar de Deus. O que é esta glória da Shekinah para romper além do véu, para ver qual Deus está diante de você? Ver qual Deus está aqui diante de nós. A coluna de fogo, ele está velado em carne humana. O que isto faz? A semente do pão da proposição, a palavra que temos que viver neste dia através destas promessas. Glória, a glória da Shekinah. Rasgando aquele pão da proposição, fazendo isto acontecer, fazendo este pão para o crente, que estas páginas da Bíblia, anos após ano, a palavra para esta era. A gente perde muito quando a palavra é para a era da gente. A gente fala mais da era dos outros. Mas quando a palavra é da nossa era, se perde muito. Porque a gente vê Deus só lá atrás, vê Deus lá na frente, mas é duro ver Deus aqui. Você pode ver que você conversa com uma boa pessoa, que você crê nela, você diz, tem Deus, aquele irmão tem Deus. Mas se você olhar no espelho, talvez você não vê Deus. Aí você vê Deus no seu irmão, na sua irmã, mas não vê Deus em você. E por que você não vê Deus em você? Você vê os seus pecados. Ainda bem que Deus, ao olhar para mim, Ele não usa o espelho que eu uso. Ele usa o sangue de Jesus Cristo. A hora que Ele olha para você, Ele olha através do sangue de Jesus Cristo e te vê branco como a branca lã. Então não sou eu, é o sangue. E o sangue sempre está na palavra do dia. O povo não entende, mas o sangue está na palavra do dia. E nós cremos nisto. Um pedacinho, 343, o desvelar de Deus, a parte C. E você verá, se você simplesmente fizer aquilo, romper aquelas velhas tradições e coisas e vir a Ele, você o verá de pé. O conquistador poderoso, a palavra prometida para esta era sendo manifesta. Você verá o Deus poderoso desvelado. O verá bem no nosso meio aqui. Desvelado. O Deus poderoso. Invicto por tradições. Mas é tão difícil ver isso, né? E eu lamento a vida inteira. Os outros falam bem de mim e eu choro a vida inteira. Eu lamento a vida inteira e os outros falando bem. Eu falei, meu Deus, só os outros mesmo, porque eu não dou conta.
É a palavra só. É só a palavra. Não deixa a coisa subir na cabeça. Faz ela descer para o coração. O crente que a fama sobe para a cabeça. Mas se a fama descer para o coração, fica humilde. O elogio, quando sobe para a cabeça, é um perigo. Mas quando ele desce para o coração, ali ele é controlado. O Espírito Santo está ali para controlar. Então eu pensei nisso, o que prova que Deus está em nosso meio? O que prova? O que provava para Noé que Deus estava com ele? 120 anos e não chovia. Mas ele creu. O que provava para Noé era a palavra que Deus tinha falado para ele. Ele não desviou daquela palavra em nenhum momento. Ele creu. O que provou para Abraão que Deus estava com ele. 25 anos, mais velho, impotente. E ele dizia, o menino vai vir. Era a palavra que Deus tinha falado. Não eram os sintomas que ele sentia. Ele sentia que ele estava morto. E ele podia conversar com Sara de Sara, só um milagre. 90 anos, Sara. Quando ele me deu a promessa, 75. Mas agora 90, Sara. Só um milagre. Mas ele falou, você sabe, ele falou, então, Sara, o menino vai vir mesmo. Ele creu. É isso que prova que Deus está em nosso meio. Deus dá uma palavra para aquele tempo e você se agarra naquela palavra, mesmo vendo tudo negativo ao seu redor. Firma nela. Vamos logo. Porque o irmão Brana falou sobre isso. Eu tirei só de um parágrafo aqui, eu queria só um pedacinho. No parágrafo 85, quando o irmão Brana pregou, chamando Jesus à cena. Ele dizia, a palavra é mais aguda do que uma espada de 2 gumes. Agora, esta palavra tem que te cortar. Ela corta, ela entra, ela corta mais do que a espada de 2 cortes. E você tem que deixar a palavra te cortar. A maioria das pessoas não deixa a palavra do dia te cortar. Eles deixaram a palavra de Jesus cortar. Eles deixaram a palavra pentecostal cortar. Mas quando Brana chegou, eles não deixaram a palavra cortar. E quem estava com a espada na mão era Brana. Tinha que deixar cortar. Não era outra mensagem. Era aquela espada. Estava na mão de um homem. E era aquela que ia fazer o rombo. Ia cortar. Mas eles não queriam. Ele dizia, a palavra é mais aguda do que uma espada de 2 gumes, diz a Bíblia, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Isso prova que Deus está no meio do seu povo. Então eu tirei alguma coisa do tempo de Jesus, o que provava que Deus estava ali. Isaías 7,14 provava, Gênesis 3,15 provava, Isaías 9,6 provava, Isaías 56, foi até no Calvário, provando, o Salmo 22, até no Calvário, provando, Deus está aqui. Ele está em nosso meio. Mas eles não creram nele. Eles não aceitaram porque era o problema de Deus ser homem. Hoje Deus está num homem. Irmão Brana ensina isso. Mas naquele dia Deus era homem. Aí depois Deus começou a operar nos homens. Entrar dentro dos homens. Manifestar sua palavra do dia naqueles homens. Esse foi o trabalho de Deus. Quando chegou no tempo do irmão Brana, Deus tinha a plenitude das eras. Quando chegou em Cristo, Deus tinha a plenitude da palavra. Quando chegou em Brana, Deus tinha a plenitude das eras. Tudo dentro de um homem só.
Mas o dia que você tocar a sua trombeta, a sua, porque é um ministério que eu te dei, quando você tocar a sua trombeta, se cumprirá. Agora, eu creio nisso, você crê nisso também. Mas vieram os pentecostais, o que provou aos pentecostais que Deus estava no meio deles no século XX, no início do século XX. O que provou? Eles tiveram resultados como tivera a igreja primitiva. Eles tiveram língua estranha, profecias, cura de enfermos, expulsão de demônios. E aquilo provava, Deus está no nosso meio. Mas logo Deus mudou outra vez. Deus estava num homem outra vez, porque Deus operou através de um homem entre os pentecostais. Não foi um grupo pentecostal também não. Hoje é um grupo, mas naquele dia era um homem. Nos dias do irmão Breno era um homem, mas depois do irmão Breno foi um grupo. Nos dias de Apocalipse 10, de 8 a 11, é um homem, mas depois é um grupo. É a mensagem, não é? É a mensagem. Então, eu estava vendo aqui, tão simples essas coisas, Deus tinha que cumprir no irmão Brana, para mostrar, Deus está em nosso meio. Ele já tinha provado com os pentecostais. Você pensa que aquelas curas que o irmão Brana fazia, estava provando que Deus estava no nosso meio, nos Estados Unidos? Ele tinha provado para os pentecostais aquilo também. Curando enfermos, o povo tendo discernimento, entre os pentecostais, falando em línguas, profetizando, interpretando as línguas. Então, não foi aquilo, e a gente sempre olha para aquilo que o irmão Brana fez, os sinais que o irmão Brana fez, mas aquela primeira etapa do irmão Brana, trazendo essa operação para o povo ver, estava quase identificando com os pentecostais. Era algo que vinha depois. Ele fez algo paralelo aos pentecostais para que eles pudessem ter uma chance de ver a ponte. Porque era muito forte o que vinha depois. Depois é Mateus 17:11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Não é curando enfermos que se restaura. Não é expulsando demônios. Não é lendo pensamentos e intenções do coração naquele dia. Não, é depois dessa ponte. E aquilo foi bom para os pentecostais verem, mas eles não viram nem a ponte. Que era feito mesmo os sinais que eles faziam. Então vamos continuar por aqui mesmo. Não, mas Deus estava agora passando de um grupo para um homem. Ele tinha estado num homem pentecostal e operou num grupo. Deus sempre faz isso. Ele estava em Jesus, depois operou na igreja. Ele pega Pedro, depois opera no povo. Ele pega Paulo, depois opera no povo. E aí pega Martim e opera no povo. E assim, Deus fazendo. Ele pega Irineu e opera no povo. É Deus fazendo assim, até a última era. Deus pegou o Brana e depois operou no povo de Brana. É a maneira de Deus trabalhar. Você nunca deveria ignorar Deus trabalhar com um homem, porque Ele nunca trabalhou com um grupo. Ele trabalha com um homem. É a mensagem daquele homem que vai para o grupo. E eles nunca tomaram aquilo ali. Porque se eles não aceitarem, é como a igreja. Vocês podem ver que a mensagem que Jesus trouxe, Pedro teve que pregá-la depois, claro, para eles. Jesus não falou, vocês vão lá e batizem em nome de Jesus Cristo. Não, ele deixou simplesmente Pai, Filho e Espírito Santo. Brana nunca falou assim, ó, o novo nome é Brana. Ele diz, ó, HM faz parte. Tem que chegar e simplesmente, ó, se der um início, filho, depois é fácil. Para quem entende disso daí, é fácil. Dura é você encontrar, de primeiro nós falávamos, difícil é encontrar o fio da meada. Antes de encontrar o fio da meada, você vai de um lado, peleja, talvez vai só do lado errado primeiro.
Você peleja, mas não é daqui. Mas a hora que você pega o fio da meada, está do outro lado. A hora que você pega... Quantas vezes a gente tentou abrir esses sacos do lado errado? Traz a tesoura aí. Tem que ficar cortando. Não, tem uma maneira simples. É só você encontrar o fio. Se você encontrar o fio, você vai só puxar assim, né? Vai abrindo. Essas mensagens que são pregadas do ano 2000 para cá, não tem nada de esforço humano. Não tem esforço humano nisso daí, gente. Achou o fio da meada. Nem se eu não quisesse, já achou, já acabou. Agora já teve pregador que diz, ele já deu para nós o fio da meada. É interessante. Então ele recebeu o fio da meada, mas depois não abriu nada. Porque ele rejeitou o que foi aberto. Então não abriu nada para ele. Olha, eu falei por uma coisa ali, já vim trazendo. Nem vou falar nada para vocês agora. Está quente, né? Muito bem. Mas quando o irmão Brana operou Mateus 17:11 e restaurou todas as coisas, os pentecostais não viram. Estava cumprindo Atos 3:19-21, eles não viram o tempo da restauração de todas as coisas. E aí envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Mas primeiro tem que chegar a restauração. Eles não viram esse ministério. Deus estava ali no meio deles. É a mensagem daquele dia. É a escritura que ninguém soube o que ela era. E Brana veio e mostrou aquilo, pregou aquilo, revelou aquelas coisas. Ainda era restauração. Quantos estão parados nisto? Porque irmão Brana foi avante. E eles estão parados ainda, Mateus 17:11. Irmão Brana é um evangelista. Irmão Brana vai vir para isso. Vai vir. Aqui já está tudo. Rapaz, Deus já passou do irmão Brana. Ele já passou de mim. Você tem que ver isso. Você tem que ver onde Deus está. Se isso está operando em você, dê graças a Deus, porque já operou num. Tem que operar em um para operar em você. Agora, dê lugar para isso. Isso daí fica borbulhando dentro de você. Não é questão de muita oração, muito jejum, é questão de crer. Eu creio nessa palavra e ela está dentro de mim, dentro de você. Os pentecostais não viram a restauração. Os do irmão Brana, os que creram no irmão Brana, não viram a revelação. Apocalipse 10:1-7, ela vem depois da restauração. Restaurou tudo. Agora vamos revelar. Primeiro, você não pode trazer a revelação sem restauração, como não poderia trazer a restauração sem reforma. Primeiro vem a reforma. Lutero, Wesley, Pentecostes. Agora é hora da restauração. Foi restaurado? Agora é hora da revelação. Eles não acompanham Deus. Você pensa que Deus para e Deus prossegue. É isso que eu estou te falando. Você pensa Deus em mim, Ele já está em você. Você está com o olho muito em mim, tem que olhar no espelho. Você tem que olhar e ver que isso tem que ser mostrado em você. Não é a vida inteira que fica numa pessoa. Quando isso se revela numa pessoa, é para passar para o povo. Revelou-se em Brana, passou para nós. Agora, a revelação dos 7 trovões. Isso era Deus em nosso meio.
Deus em nosso meio. Irmãos, eu acho que as pessoas são muito ruins mesmo. Elas são da serpente. Porque quem soube o que eram as eras, quais os mensageiros, nomes, datas? Quem pregou isso antes de William Branham? Isso daí ainda são eras da igreja. Eles não conseguiram ver. Quem pregou a semente da serpente, claro, revelado, como William Branham. Lá atrás foi falado em parábolas, Jesus falou, João Batista falou. Mas no tempo de William Branham, aquilo foi revelado na primeira e segunda etapa. Isso foi revelado. Mas as pessoas não viram. Era Deus em nosso meio. Deus é aquela palavra. Deus é a palavra. Eu sei que Deus em nosso meio, depois ele vem num homem, mas ele é a palavra. E para você ver a palavra, então Deus diz, ó, para você ver, eu vou colocar um empecilho aí. Aí aparece Branham. Ele diz, não, mas não é Deus não. E aí eu conheço muitas falhas dele. Eu lembro de pequeno que ele pensou, um dia mataram o cachorro dele, e ele falou, o dia que eu encontrar com esse homem, eu vou passar meu carro em cima dele. Você acha que isso é Deus? Deus deixa essas coisas existir, para que o incrédulo possa tropeçar. Aí chegou um dia, que irmão Branham não passou só o carro em cima do homem, não. Ele falou, você está doido? Irmão Branham pregou para o homem converteu. O homem que matou o cachorro dele, ele prometeu matar. Fritz, por sua causa, um dia eu passo em cima dele. Ele foi lá e pegou o homem e batizou o homem em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que mudar de opinião, você tem que saber, se Branham continuasse daquele jeito, com aqueles pensamentos, ele estaria errado. Se ele continuasse com os pensamentos de criança, ele estaria errado. Ele mostrou o que era um homem, o que era um menino, o que era vir de uma geração agitada, nervosa, meio índia. Mas ele tinha que mostrar a sua mudança, a sua transformação. Eu nasci de novo, nasci de Deus, nasci do céu. A maioria de nós só mostramos o nosso horóscopo. É signo. Aí se mostra. Mas cadê o novo nascimento para cobrir isso daí? Quando você nascer de novo, a mulher pregadora, ela nasceu num signo que faz ela pregar. Você não pode duvidar. Aquilo está dentro dela, está queimando. Aí um dia ela nasce de novo. Aí o Espírito Santo vai lá. E agora você fica quieto, cala a boca. Porque eu disse na minha palavra que mulher é para ficar quieta. Aí ela obedece. Você diz, como que essa mulher obedeceu? Foi o Espírito Santo. Agora foi batizada com o Espírito Santo. Parou de pregar. Parou de entristecer a Deus. Deus diz para não fazer. Você vai e faz. Quando nós falamos para um filho nosso não fazer, ele vai e faz. Você acha bom? Essas pessoas deviam pensar que elas não são filhas de Deus. Porque Deus fala e elas não obedecem. Quer dizer, não muda do signo natural para o espiritual. Eles têm um nascimento natural. E aquilo faz eles ser daquela forma. Mas o nascimento do espírito muda. O nascimento natural te faz sem controle. Porque o nascimento natural não te controla. Ele rebenta a cerca, ele pula a cerca, ele faz de tudo. É o nascimento natural. É expor a natureza. É expor a natureza do pai, da mãe, ou do avô, da avó, do tatara. Você expõe aquela natureza. Mas o dia que você nasce de Deus, nascer do céu, nascer de novo, aí a coisa muda. E depois eu quero que você dê mais um passo, nasça da mensagem.
Vai cansar de trazer papel aqui. Vai nascer da mensagem. Amém? Tá bom, creio que eu já estou terminando. Agora, meus irmãos, eles não puderam, nós não pudemos ver a revelação dos 7 trovões por 40 anos. Nós não pudemos ver, não adianta. Está revelado? Estava. Por que nós não vimos? Está precisando de Deus, outra vez. Deus em nosso meio. E o que Deus é? A palavra. E a palavra tinha que vir em nosso meio. Então, aí a palavra vem em pregações. Para você não ter muito problema na cabeça, a palavra vem em pregações. A palavra vem em mensagens. E para você ouvir mensagem, alguém tem que pregar. Aí você fica sabendo, essa mensagem é verdadeira. Isso é verdadeiro. Se você não crê que eu sou verdadeiro, diga pelo menos a mensagem é verdadeira. Você vai ser julgado de todo jeito, mas pelo menos diga. Jesus fez tudo direitinho. Se vocês não creem em mim, creem pelo menos nas obras. Creem pelo menos o que essa mensagem produz. Vocês têm que viver visitando membro a vida inteira. E eu nem vou na casa deles, eles vêm atrás de mim. Então não é eu, é a palavra. Então o que falta neles é a palavra. Eles não têm a palavra que atrai. Que você tem que ter algo que atrai. Tem mulher que atrai. Tem mulher feia que atrai. Você pensa, ela olha no espelho e diz, eu não estou com nada mesmo. Ela é feia, mas ela atrai. Ela tem um espírito. Ela tem que tomar cuidado. As irmãs têm que tomar cuidado. Pode ser feia que dói, chupando limão. Você vai encontrar o outro que chupa limão e come jiló. E aí já adultera com você no pensamento. Diz, não, mas uma coisa feia dessa, você encontra outro feio. Pois tem feio querendo casar com bonito. É porque eles não acham eles feios, acham eles lindos. Então são espíritos. A mesma coisa é a palavra. Você tem que ter a palavra que atrai. Eu duvido que vocês viriam aqui por mim, porque eu vivi aqui nesse mesmo lugar aqui. Ó. Eu vivi aqui mais ou menos desde o ano 80. E vocês não vieram aqui? Por que vocês não vieram aqui? Então não é eu. Foi uma mensagem que chegou aqui. Ela chegou aqui, então vocês vieram aqui. Esta é a palavra viva e eficaz. Ela é uma espada de 2 gumes. Ela corta e mata esses incrédulos que não pode ver a mensagem de um só homem. Que Pedro teve, Brana teve, Irineu teve, Martim teve, Lutero teve, Wesley teve, e nós temos. Mas o certo é que eles não têm a mensagem de um só homem, eles têm a mensagem de um grupo. E Deus não fala através de um grupo. Deus não fala através de um grupo. Me dá uma mensagem que eu deixei, pensei que não ia usar, está em cima da... Obrigado. Estou encerrando. Já veio vários papelzinhos aqui. Deus nunca trata com grupos. São indivíduos. Ele não pode mudar. O que Deus faz a primeira vez, ele tem sempre de manter essa mesma coisa. É um. Quando Deus trata com um, não adianta teólogo estar perto. Não, o irmão Brano estava rodeado de teólogos.
E o irmão Branham dizia, o irmão fulano de tal disse que é isso, mas eu vi que não estava certo. Aí Deus me disse que é isso. Eu acho que aquele teólogo devia pensar, mas que coisa. Esse homem não é teólogo, esse homem não estudou, ele é de 7º grau só, ele não estudou que nem eu, e como que ele disse que é o dele que é certo? Agora você pensa bem, um pobre que nem eu, de 4º ano. Aí os outros tudo formado, aí, mas cadê o cordeiro está fora do trono? Mas quem foi que falou? Se for um teólogo, eles aceitam. Eles não são filhos de profeta, eles são filhos de teólogos, de intérpretes da Escritura. Eles não são filhos da revelação, são filhos da interpretação. Mas nós somos filhos da revelação. Apocalipse 10, de 1 a 8, de 8 a 11, não está fazendo nada senão só mostrar. Pegamos o fio da meada. 40 anos, que são os trovões? Não sei. Mas e o 7º selo? Eu também não sei não. E a 3ª puxada? Não sabemos não. Pega as mensagens do povo da ressurreição isolada aí para você ver. Não sabe trovões, não sabe 7º selo, não sabe 3ª etapa, não sabe novo nome. E quando isso ia revelar? Nos dias da voz do 7º anjo. O ministério dele já passou e já entrou da noiva. Apocalipse 10, de 1 a 7, já cumpriu. Depois que ele cumpre, aí Deus vem e traz outro ministério. Apocalipse 10, de 8 a 11. Mas o que você vai fazer com esse ministério? Se não pode ter mais profeta depois de Brana. Mas Brana diz que a noiva é profeta. Brana diz que ela tem o assim, diz o Senhor. Vocês têm que saber de uma coisa, críticos meus. Eu não tenho assim, diz o Senhor, mas a noiva tem. E fique sabendo que eu sou membro dela. E que eu a represento aqui. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque só o Senhor pode nos ajudar nesse tempo em que vivemos, de regozijarmos com a palavra do dia. É a mensagem da hora, Senhor, que move nosso coração. Eu estou aqui, Senhor, dependendo da sua misericórdia. Eu não tenho nada mais do que esses irmãos e não tenho nem um pingo de santidade mais do que eles. Nós somos feitos da mesma carne, do mesmo pó. Nós estamos aqui no mesmo sangue, Senhor, porque a sua palavra diz que de um só sangue Deus fez todos os homens. E nós então estamos aqui de um só sangue. Não tem nenhum melhor que o outro aqui, Senhor. Muitas vezes nossas visões que são erradas. Nós não temos um melhor que o outro, nós temos a palavra. E a palavra é melhor que nós todos, Senhor. Por isso tu tens dado a palavra nesse dia, superior a anjos, superior a dons. Quando muita gente está atrás de anjos, de visões e de cura divina para provar que Deus está com eles, eles esquecem que Deus só está no meio do povo quando a palavra do dia está cumprindo no meio daquele povo. E nós sabemos que a sua palavra tem se cumprido aqui, por isso o Senhor está aqui. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Já sinto gozo em meu coração. Será algo muito sigiloso, porque Cristo agora vem como ladrão. E não vem para ser transpassado e ser humilhado e morrer numa cruz. Ele vem buscar a esposa amada que vai ser levada para o céu de luz. Ele vem
esposa amada que vai ser levada para o céu de luz. Eu tenho certeza que ele breve vem, e a mesa vai ser muito cheia, mas naquela ceia quero estar também. Não podemos perder esta ida, a nossa partida vai acontecer. E nós vamos dentro de um segundo deixar este mundo quando ele descer. E nós vamos dentro de um segundo deixar este mundo quando ele descer. Estar sorrindo e a sua noiva vai lhe abraçar. E nós vamos para a grande ceia, e de cuja ceia nos falou Jesus. Ao olharmos em cada santo, o gozo vai ser tanto em glória e luz. Ao olharmos em cada santo, o gozo vai ser tanto em glória e luz.